Imagina viver em um mundo onde o amor é disputado, onde os sonhos de felicidade são ofuscados pela dor da rejeição e pela luta pela aceitação. Raquel, esposa de Jacó, viveu exatamente isso. Em um cenário bíblico de desafios emocionais e transformações profundas, sua história não é apenas sobre amor, mas sobre superação, escolhas difíceis e o poder de uma fé inabalável. Mas o que aconteceu para que ela se tornasse uma mulher tão central na narrativa bíblica? É sobre isso que vamos falar agora. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nossos vídeos semanais sobre as grandes histórias bíblicas. Raquel era a filha mais nova de Labão, um homem de posses, e quando Jacó a viu pela primeira vez, seu coração se aqueceria de imediato. Era amor à primeira vista, mas como sabemos, o caminho do amor nem sempre é fácil. Jacó, apaixonado, fez um acordo com seu tio Labão para trabalhar por 7 anos em troca de sua mão em casamento. Mas o que parecia ser uma promessa de felicidade se transformou em algo muito mais complexo. Quando o dia do casamento chegou, Jacó foi enganado. Labão, astuto, substituiu Raquel por sua irmã, Lia, e Jacó acabou casando-se com a irmã errada. O que isso revela sobre o coração humano e as armadilhas que ele pode construir? Jacó, enganado, se sentiu traído, mas seu amor por Raquel não diminuiu. Ele exigiu que Labão cumprisse o acordo e trabalhou mais 7 anos para finalmente se casar com Raquel. Esse período de espera e paciência mostra como, muitas vezes, o que mais desejamos está além do alcance e é preciso perseverança para alcançá-lo. Imagine o sofrimento de Raquel, sabendo que o homem que ela amava passava por um turbilhão emocional, se sentindo injustiçado. Mas ela não desistiu. Ela suportou o peso dessa espera. Assim como muitos de nós enfrentamos desafios e lutas internas que testam nossa força. A história de Raquel nos ensina sobre paciência, mas também sobre o impacto da rivalidade. Quando finalmente se casou com Jacó, ela descobriu que Lia, sua irmã, também tinha filhos, enquanto Raquel não podia engravidar. A dor de ser vista como menos favorecida, de ser deixada para trás, tornou-se um peso imenso. Não seria fácil para Raquel aceitar que sua irmã fosse mãe enquanto ela permanecia vazia. No entanto, como tantas mulheres na Bíblia, Raquel buscou forças em sua fé. Ela se ajoelhou e orou fervorosamente a Deus, pedindo para ser mãe. A questão aqui não é apenas sobre maternidade, mas sobre como em momentos de dor podemos buscar consolo e resposta em nossa fé. E a resposta veio. Raquel engravidou de José, o filho que Jacó amaria profundamente. José não era apenas um filho, ele representava a realização de um sonho, a resposta à oração e, mais do que isso, a superação de um desafio. No entanto, a história de Raquel não acaba aí. Ela continuaria a enfrentar obstáculos e o caminho da maternidade não seria o único teste que ela enfrentaria. Como acontece em muitas histórias, os maiores desafios muitas vezes surgem depois que atingimos um grande objetivo, e Raquel não seria uma exceção. O nascimento de José não trouxe apenas alegria, mas também um peso inesperado para Raquel. Ao ver que Lia teve filhos enquanto ela lutava pela sua própria maternidade, o confronto com sua irmã se tornava inevitável. A comparação entre elas só se intensificava, e Raquel teve que aprender a lidar com sentimentos de inadequação e inveja. Raquel, no entanto, soube transformar essa rivalidade em força. Ela não permitiu que a dor a definisse, mas a usou como combustível para buscar algo maior. Essa luta interna se reflete em muitas de nossas vidas,
quando enfrentamos desafios e precisamos aprender a superar as comparações que fazem com que duvidemos de nosso próprio valor. Raquel, em sua dor, se voltou para Deus, buscando uma solução para seu sofrimento. Essa busca por uma resposta divina é algo profundamente humano, e é nesse ponto que vemos sua fé inabalável. Ela se tornou uma mulher que, mesmo diante das adversidades, sabia que sua força não vinha de si mesma, mas de um poder maior. Ao orar fervorosamente, ela demonstrava sua confiança em que algo positivo viria, ainda que as circunstâncias estivessem longe de ser favoráveis. Sua fé se tornou a força motriz por trás de sua jornada. Como muitas pessoas, Raquel encontrou nas adversidades a chance de se aproximar mais de Deus. Quando Raquel finalmente engravidou de José, ela experimentou um alívio profundo. Ela deu à luz ao filho que, de certa forma, representava sua vitória sobre o sofrimento. José foi um sinal da resposta de Deus às suas orações, e ela acreditava que ele traria não apenas felicidade para sua casa, mas também a promessa de algo maior. Em José, Raquel via a chance de alcançar um propósito maior para sua família e sua própria vida. Esse momento é crucial, porque mostra que, em meio ao sofrimento, há sempre a possibilidade de um novo começo. O nascimento de José foi um divisor de águas na vida de Raquel, transformando sua dor em um testemunho de superação. Mas a vida de Raquel não seria fácil apenas por causa de sua maternidade. Quando Raquel engravidou novamente, ela foi atingida por um profundo sofrimento. O segundo filho, Benjamim, nasceu em circunstâncias trágicas e Raquel, infelizmente, morreu após o parto. Sua jornada, que havia começado com tanto sofrimento e superação, terminou de forma inesperada e dolorosa. Sua morte, embora trágica, não apagou o legado de sua vida. Ela deixou para Jacó e para todo o povo de Israel o exemplo de fé, perseverança e a coragem de seguir em frente diante das dificuldades. A morte de Raquel é um lembrete de que, às vezes, as maiores lutas não têm finais fáceis, mas sempre carregam um significado profundo. Raquel não seria esquecida. Mesmo após sua morte, ela continuaria a ser lembrada por seu legado de superação e fé. Jacó, profundamente abalado, faria de José seu filho preferido, e este, por sua vez, se tornaria uma figura crucial na história de Israel. O que Raquel não viveu em vida, ela viu sendo realizado através de seu filho. Sua história prova que, mesmo em momentos de dor e perda, o que fazemos e vivemos pode gerar frutos que se estendem além de nossa própria existência. A memória de Raquel viveria por gerações, não apenas por ser a mãe de José, mas pela força de seu espírito e pelo exemplo de sua fé inabalável. A morte de Raquel marca o fim de uma era para Jacó e a nação de Israel. Embora ela tenha partido cedo demais, sua vida não foi em vão. José, o filho que ela gerou com tanto sacrifício, mais tarde se tornaria um líder fundamental. Ele não só salvaria sua própria família da fome, mas também abriria portas para que Israel prosperasse no Egito. Raquel pode não ter vivido para ver isso, mas seu legado foi o alicerce sobre o qual toda a história de Israel se ergueu. Em muitas situações, podemos não ver o fruto imediato de nossos esforços, mas isso não significa que eles não estejam moldando algo maior para o futuro. Raquel nos ensina que o impacto de nossas vidas pode durar muito além do que imaginamos. O nome de Raquel é lembrado com carinho nas Escrituras, não apenas como esposa de Jacó, mas como um exemplo de fidelidade e perseverança. Mesmo em meio à sua dor, Raquel nunca desistiu. Ela enfrentou desafios que muitas pessoas teriam dificuldades de superar,
mas sua fé permaneceu firme. O que Raquel nos ensina é que não importa o quão difícil seja o caminho, nunca devemos perder a esperança. Através de sua vida, aprendemos que a fé é a chave que nos permite olhar para além do momento presente, enxergando um futuro cheio de possibilidades. Sua história nos desafia a buscar nossa própria força, mesmo quando as circunstâncias parecem nos derrubar. Apesar de todas as adversidades, Raquel é uma mulher que demonstrou uma resistência emocional única. Quando ela enfrentava o medo de nunca se tornar mãe, sua reação foi buscar uma solução através da oração. Ela poderia ter sucumbido à desesperança, mas escolheu lutar com as armas que tinha, sua fé e sua determinação. Raquel se tornou um símbolo de como a força interna, alimentada pela fé, pode transformar uma vida marcada por dificuldades em um testemunho de superação. O que isso nos ensina é que, por mais que o sofrimento nos afete, ele não precisa definir quem somos ou o que podemos conquistar. Raquel também nos ensina sobre a importância da maternidade e do amor incondicional. Ela lutou por anos para se tornar mãe, e quando finalmente teve seus filhos, José e Benjamim, ela os amou com todo o seu ser. Mas a maternidade de Raquel não foi sem sacrifícios. Ela pagou um preço alto, tanto emocional quanto fisicamente, para ser mãe, e, paradoxalmente, foi na morte de Benjamim que ela passou a fazer parte de um legado eterno. A maternidade de Raquel nos lembra de que o amor de uma mãe é eterno. E mesmo que a mãe se vá, o amor e os ensinamentos de seus filhos perduram por gerações. A figura de Raquel, com seu espírito indomável e sua fé inquebrantável, reverbera ao longo da história de Israel e na tradição judaica. Seu nome se mantém presente não só em relatos históricos, mas em orações e reflexões espirituais. Ao longo dos séculos, ela se tornou um símbolo de perseverança diante das dificuldades da vida. A sua vida nos desafia a enfrentar os desafios com coragem, confiança e fé. Ela sabia que, no fim, a vitória não vem sem luta, mas que o sofrimento, quando enfrentado com esperança, pode gerar frutos eternos. Embora a história de Raquel tenha terminado de forma abrupta e dolorosa, seu impacto continuou a ser sentido ao longo das gerações. Jacó, ainda profundamente triste pela perda de sua amada, não só honrou o legado de Raquel, mas também fez dela uma parte essencial de sua própria jornada. Ela se tornou mais do que apenas uma esposa e mãe. Raquel se tornou um símbolo de resiliência e da luta constante por justiça e amor. Quando vemos as dificuldades de nossas vidas, podemos nos perguntar se elas terão algum impacto duradouro. Mas o que a história de Raquel nos ensina é que, mesmo nos momentos mais sombrios, o que fazemos pode moldar o futuro de maneira inesperada e profunda. O nome de Raquel ressurge mais tarde nas Escrituras, quando Jeremias fala sobre o lamento de Raquel por seus filhos no contexto da destruição de Israel. Raquel é retratada como uma figura que chora por seus filhos, por aqueles que foram perdidos e levados em cativeiro. Este lamento de Raquel simboliza a dor do povo de Israel, mas também revela a profundidade da sua compaixão, mesmo depois de sua morte. Ela é lembrada não apenas por sua força, mas também por seu amor incondicional pela sua família e sua terra. Esse trecho bíblico nos convida a refletir sobre como a dor e a perda, embora inevitáveis, podem se transformar em uma força de intercessão e cura. Raquel, com sua luta pela maternidade e a busca incessante por justiça e felicidade, se tornou uma figura central para as mulheres da Bíblia. Sua jornada é um retrato daquilo que muitas mulheres enfrentam em suas próprias vidas: o desejo de serem amadas, de serem reconhecidas e, acima de tudo, de serem vistas.
Raquel foi uma mulher que sofreu com as comparações e as injustiças da vida, mas que nunca deixou que isso a definisse. Ela nos mostra que, mesmo diante da dor e da frustração, nossa identidade está em nossa capacidade de lutar pelo que acreditamos e não no que outros pensam de nós. O nascimento de José não apenas simbolizou o fim da dor de Raquel, mas também foi um sinal da providência divina. Através de José, Deus não só respondeu às orações de Raquel, mas também iniciou um processo que salvaria toda a família de Jacó. José se tornaria o governador do Egito, o responsável por salvar sua família da fome e, por consequência, a linhagem de Israel. A história de Raquel nos lembra que, embora muitas vezes enfrentemos perdas e frustrações, o propósito de Deus em nossas vidas é maior do que qualquer dificuldade. Às vezes, não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus trabalha em silêncio, preparando-nos para algo grandioso. O que Raquel não viu em vida, ela testemunhou através de seu filho José. Raquel, em sua dor e em sua luta pela maternidade, reflete a experiência de muitas mulheres e homens que se sentem impotentes diante de circunstâncias incontroláveis. A dor de Raquel ao esperar por filhos foi uma jornada de muitos anos, mas ela nunca perdeu a esperança. Sua história nos ensina que, mesmo quando a vida parece nos negar o que tanto desejamos, podemos ainda encontrar força para persistir. A perseverança de Raquel se tornou um exemplo, não apenas de mulher que luta, mas de pessoa que se entrega com fé, mesmo quando o fim do caminho parece distante. Raquel nos convida a confiar que há um propósito maior no que somos chamados a viver, mesmo quando o sofrimento nos parece interminável. Quando Raquel finalmente teve seu primeiro filho, José, ela expressou sua alegria com palavras de profunda gratidão a Deus. Ela não via esse filho como apenas uma recompensa por suas orações, mas como uma manifestação do favor divino. José não foi apenas o resultado de sua perseverança, mas o sinal de que Deus sempre atende às necessidades daqueles que mantêm sua fé em Ele. A frase que ela proferiu, "Deus tirou minha vergonha", carrega um peso emocional imenso, pois reflete o sentimento de muitas pessoas que, ao enfrentarem suas lutas, se sentem envergonhadas pelas falhas ou pela espera, mas finalmente encontram redenção. Raquel é a figura que representa a vitória sobre as adversidades. O sofrimento de Raquel, embora difícil, a transformou em uma mulher de profunda espiritualidade e convicção. Ela não permitiu que sua dor a separasse de sua fé, mas usou-a como uma ponte para algo maior. Cada momento de desespero a aproximava mais de Deus, e ela se tornava, dia após dia, mais forte e mais resiliente. A oração de Raquel, que é um reflexo do seu desejo profundo de ser mãe, revela sua dependência de Deus e sua crença de que Ele tinha o controle de tudo. Ela nos ensina que, quando nos entregamos totalmente a Ele, as nossas lutas, por mais intensas que sejam, podem se tornar momentos de aproximação divina. Raquel nos deixa uma lição profunda sobre o significado da maternidade e do amor. O que ela passou para ter seus filhos e o amor incondicional que ela nutria por eles foi mais do que uma experiência pessoal. O nascimento de José não foi apenas o cumprimento de um desejo de mãe, mas o início de uma nova história para o povo de Israel. Ao passar por sua própria dor, Raquel ajudou a criar as condições para que mais tarde seu filho salvasse toda a sua família. Esse sacrifício nos mostra que os frutos mais valiosos de nossas vidas muitas vezes vêm dos momentos de maior sofrimento. A história de Raquel é a prova de que, através da dor, também podemos gerar a salvação. A vida de Raquel não foi isenta de desafios, e o maior deles pode ter sido a competição com sua irmã, Lia.
Quando Jacó foi enganado por seu tio Labão e acabou se casando primeiro com Lia, Raquel viveu na sombra da dor de se sentir rejeitada e trocada. A dor da traição e da humilhação deve ter sido esmagadora. Mas Raquel, ao invés de ceder à inveja e ao ressentimento, reagiu com uma determinação silenciosa, continuando a acreditar no amor de Jacó e em sua capacidade de vencer as dificuldades. A vida de Raquel é um lembrete poderoso de que, mesmo diante da injustiça, podemos escolher reagir com dignidade e não deixar que o ódio e a inveja se apoderem de nossos corações. Raquel também nos ensina que a verdadeira força vem da vulnerabilidade. Em muitos momentos de sua vida, ela mostrou que não tinha medo de admitir suas fraquezas e seus medos. Sua dor pela infertilidade, a ansiedade por não poder gerar filhos, não a tornou menos forte, mas a aproximou mais de Deus. Raquel não escondeu seu sofrimento. Ela buscou consolo nas orações e, ao fazer isso, revelou a profundidade de sua fé. Ela não tinha vergonha de seus desafios, o que a torna um exemplo para nós. Que não precisamos esconder nossas fraquezas para sermos fortes, mas devemos nos permitir ser vulneráveis, pois é nesse lugar que Deus nos fortalece. Raquel nos ensina também sobre o valor da paciência em meio à espera. Quando passou anos sem filhos, ela não se entregou à desesperança, mas se manteve firme na fé. Mesmo quando as circunstâncias pareciam dizer o contrário, ela escolheu acreditar que Deus tinha um plano para sua vida. Hoje, no mundo moderno, onde tudo é imediato e onde a ansiedade por resultados rápidos nos domina, a história de Raquel nos desafia a confiar em tempos que estão além da nossa compreensão. Às vezes, a resposta para as nossas orações e sonhos leva tempo, mas Raquel nos mostra que, na espera, Deus nos prepara para algo maior. A morte de Raquel, que aconteceu durante o parto de Benjamim, é um dos momentos mais trágicos da sua vida. Ela morreu com um filho nos braços, e sua última palavra foi Benoni, que significa filho da minha dor. Porém, Jacó, que ainda estava devastado pela perda de sua esposa amada, mudou o nome do filho para Benjamim, que significa filho da minha mão direita, simbolizando a força e a continuidade da linhagem. A morte de Raquel não foi o fim de sua história, mas sim a continuidade do legado através de Benjamim, que mais tarde se tornaria uma das tribos de Israel. Assim como a morte de Raquel não significou o fim da sua importância, muitas vezes nossas perdas nos conduzem a novos começos. A vida de Raquel é um testemunho de que o sofrimento não é em vão e que até nas maiores dificuldades podemos encontrar forças para continuar. Ela superou as adversidades com coragem e sua história nos inspira a enfrentar nossas próprias lutas com esperança e determinação. Quando olhamos para Raquel, vemos uma mulher que não se permitiu ser definida pela dor ou pela injustiça, mas que, ao contrário, usou essas experiências para moldar sua própria história de superação. Ela nos ensina que, através das lágrimas e da dor, podemos alcançar a realização de nossos maiores desejos. Raquel não apenas deu à luz a filhos que moldaram a história de Israel, mas também deixou um legado espiritual que transcende o tempo. Mesmo após sua morte, ela continuou a ser uma figura-chave, lembrada com reverência e amor. Sua vida nos ensina que nossa verdadeira herança não é medida apenas pelos bens que deixamos, mas pelos valores que transmitimos e pelo impacto que temos nas gerações que nos sucedem. Ao lembrar de Raquel, somos convidados a refletir sobre o tipo de legado que estamos construindo e sobre como as escolhas que fazemos hoje influenciam o futuro daqueles que virão depois de nós. O fato de Raquel ter sido uma mulher de fé, que mesmo nos momentos mais difíceis não perdeu a esperança, é o aspecto mais inspirador de sua história.
Ela não permitiu que as adversidades da vida a definissem. Pelo contrário, ela usou cada momento de sofrimento para crescer e se aproximar de Deus. Sua fé não era uma fé superficial ou de conveniência, mas uma fé inabalável que a sustentou em meio às tempestades. Ela nos ensina que, no fim, a verdadeira força vem de nossa conexão com Deus e que, mesmo na dor, podemos encontrar nossa maior fonte de poder. Raquel também se tornou um símbolo de transformação pessoal. O que começou como uma jornada dolorosa e cheia de frustrações se transformou em uma história de superação. Ela não foi uma mulher que ficou presa ao passado, mas alguém que soube tirar o melhor das circunstâncias e seguir em frente. Sua vida reflete a realidade de que muitas vezes não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar a forma como reagimos. Raquel escolheu transformar suas dores em aprendizado, suas lágrimas em força e suas perdas em oportunidades de crescimento. O episódio em que Raquel morre ao dar à luz Benjamim é um ponto culminante de sua história, mas também uma metáfora poderosa para as lutas que todos enfrentamos em nossas vidas. Muitas vezes, enfrentamos nossos maiores desafios no momento em que estamos mais próximos de alcançar o que mais desejamos. Porém, como Raquel, também podemos aprender a lutar até o fim, com coragem e esperança, sabendo que a nossa jornada não termina com a morte, mas que deixamos uma marca eterna naqueles que amamos. A história de Raquel é um convite para todos nós refletirmos sobre a força interior que temos, mesmo quando a vida nos testa de maneira imensa. Ela não foi uma mulher perfeita, mas sua determinação, fé e amor pela família a tornaram uma das figuras mais admiradas da Bíblia. Seu legado nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar propósito e redenção. Assim como Raquel, podemos aprender que, no final, o que realmente importa é o quanto amamos, o quanto perseveramos e a maneira como nos entregamos ao propósito divino para nossas vidas.